Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí das nossas próximas médias móveis, né? No caso aí seria a média móvel de 9 e a de 21 períodos, tá? Nossas médias mais rápidas aí, tá? Bom, vamos lá, como é que elas vão funcionar aqui? Já vamos direto ao ponto aqui, sem muita enrolação. Deixa eu maximizar um pouco aqui para facilitar a visualização e olha só. A média móvel de 9 e 21, basicamente nós vamos usar ela aí como referência, assim como a de 80 e a de 200, porém, é que nem eu já falei no vídeo anterior. Quanto maior o período, né? Por exemplo, 80 vale mais do que a 21 vale mais do que a 9 e a 200 vale mais do que todas. Vale em que sentido? No sentido de que eu acredito mais que o preço realmente vá ser segurado na média de 200 do que na de 80. Por exemplo, se o candle está aqui e ele vem vindo direto aqui com força, essas duas médias móveis aqui, pode ser que segure o preço? Pode, mas passar por elas, se passar na de 80, passar da de 200 vai ser muito mais difícil. Seria essa a questão. Bom, a média móvel de 21 e de 9 períodos, né, funcionaria dessa seguinte forma, né, funciona dessa forma. Nós vamos observar também o cruzamento delas, assim como a gente analisou o cruzamento aí da média de 80 com a de 200, isso ali seria num pensamento macro, num pensamento a longo prazo ou de uma tendência muito grande, né? Bastante utilizado inclusive no swing trade, né? E agora já vindo aqui mais para o day trade mesmo ali, para o dia a dia ali, nós vamos analisar o cruzamento da média móvel de 9 na de 21, por exemplo. A verde cruza a vermelha para cima, ó. Olha lá, ó. A verde, né, estava embaixo e cruzou a vermelha para cima, ó. Tá? O que é que isso significa, ó? Tínhamos a média móvel vermelha e a verde estava aqui embaixo. E aí, pá, cruzou para cima, passou por cima da vermelha, né? Nesse caso, leve em consideração o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, vou usar ele aqui também. Imagina que tem aí uma briga. Imagina lá o UFC lá. Tem um cara que está deitado e tem um cara que está em cima batendo nesse. Quem é que está ganhando a luta? Né? O cara de boné vermelho ou o cara de boné amarelo? Opa, amarelo. Lógico que quem está em cima está ganhando de quem está embaixo, né? Esse cara aqui está mais forte. A média móvel não é diferente. Quem está em cima está ganhando. Então olha só, nesse ponto aqui, ó, média móvel verde em cima da vermelha. Quem está ganhando? O movimento de compra, o movimento de alta, tá? Nesse período aqui, ó. Quem está ganhando? A média móvel vermelha está em cima da verde, então quem está ganhando é o movimento de queda. Os vendedores estão ganhando do mercado, tá? E a gente vai utilizar essas médias móveis aí juntamente com o price action. Mas primeiro deixa eu explicar. Já falei levando em consideração que vocês já têm esse conhecimento, mas só para aperfeiçoar um pouco e explicar como que nós vamos utilizar no nosso setup. Vamos utilizar o cruzamento da média, né? Vamos sempre olhar quem está em cima de quem, por exemplo, a verde por cima da vermelha, o movimento é de alta. Para considerar que esse movimento é forte, nós temos que ter um distanciamento da média móvel que está em cima com a média móvel que está embaixo. Quanto mais longe esse movimento, essas duas médias estiverem, mais forte esse movimento de alta é, nesse caso aqui de alta, tá? Repara o seguinte, ó, quando elas estão muito próximas, ó, elas estão bem próximas, o movimento é modesto. Quando elas estão longe, o movimento é forte, beleza? Então nós queremos ver o apontamento delas. Repara que a verde e a vermelha estão apontando para cima, ou seja, elas estão te falando que o mercado é compra. Quanto mais elas se afastam, mais força você acredita que esse mercado tem, né? Que essa força compradora possui. Né? Então, quanto mais longe, mais forte esse movimento aqui. Quando a média móvel, olha só, começa a se aproximar novamente, elas se aproximam novamente, o mercado começa a ficar mais fraco de novo. Então você pode começar a pensar, por exemplo, num possível pullback desse movimento forte que existiu, ou até mesmo no fim dessa tendência, tá? Como a gente vai descobrir se é o fim ou se é só o pullback, mais na frente nós vamos entender. Por enquanto, de média móvel, nós vamos usar essas referências aí, né? O apontamento, ó, as duas apontando para cima, o distanciamento delas significa força,
A aproximação das médias significa fraqueza desse movimento e o cruzamento delas, tá? Por exemplo, verde cruzou por cima da vermelha, é alta. Vermelha, a verde passou para baixo da vermelha, significa que esse movimento de alta acabou, tá? E é claro que tudo que eu estou falando aqui de alta se aplica para um movimento de venda, tá? Bom, agora só para contextualizar mais um pouquinho, nós também vamos usar ela como referência, no caso aí um pouco mais justo, né? Mais, como é que eu posso falar? Ajustado seria a palavra melhor, né? Por exemplo, nós temos aqui a média móvel, o candle na média móvel, e ele ficou longe da média móvel. Para onde o candle vai voltar? Para onde o preço volta? Para a média móvel, tá? Então ela sempre vai ser a nossa referência, né? Olha só, longe da média móvel, voltou para a média móvel, tá? E a média móvel também vamos utilizar ela aí como para evitar sermos enganados aí, né, na questão dos falsos rompimentos, né? Olha só, a média móvel verde, né, no caso aqui a de 9, ela vai funcionar como um LTA pra gente. Olha só, você pode ver que ela sempre vai pegar aqui os fundos, ó, né? A média móvel aqui no fundo, ó, no fundo, tá vendo? Fundo, enfim. Então ela vai funcionar aí, ela funciona como uma LTA pra gente, ou uma LTB, né? Nesse caso aqui, LTA. Maravilha. Agora, olha só isso daqui. Nesse ponto aqui, ó, concorda que a nossa LTA foi rompida? Concorda que nós poderíamos ter pensado em venda nesse ponto? Nós poderíamos ter sido enganados nesse ponto, né? Ter sido um falso rompimento e a gente ter vendido. Já pensou se a gente vende aqui e ele mete esse candle para cima desse jeito? Então, como é que a gente vai evitar esse tipo de problema aí? A média móvel, as médias móveis vão funcionar como um calibrador de falso rompimento para a gente, né? Vai ser a nossa segurança. Olha só, que nem eu falei, a média de 9 é a nossa LTA e o preço geralmente volta na média de 9, tá? Geralmente, ó, volta na média de 9, tranquilo. Quando o preço rompe a média de 9, nós ainda não vamos pensar em venda, porque todo esse ponto aqui, ó, que está entre a média de 9 e a de 21, é a nossa margem de erro, tá? É a nossa margem de erro, é o nosso falso rompimento, tá? Ou seja, traduzindo aí, se romper a de 9, mas não rompeu a de 20, não adianta. Eu ainda considero alta, tá? Um movimento fraco, porém ainda é alta, tá? Quando é que eu vou pensar em realmente vender aí, né? Seria quando rompesse com força as duas médias. Quando tiver um candle totalmente abaixo das duas médias, as médias móveis estiverem quase se cruzando ou já cruzando, aí eu posso pensar em venda, tá? Nesse caso aqui, se você reparar, ó, ele rompeu aqui, ó, teve um candle totalmente abaixo da média de 21 no caso, abaixo das duas médias, mas olha só, olha quem tá passando aqui, meu amigo, a média de 200. Lembra que eu falei que ela segura o preço? Jamais eu vou vender em cima da média de 200. Ah, mas rompeu aqui as duas médias, fechou abaixo. Lembra que eu falei da força dela? A média de 200 é a mais forte, tá? Então ela tem muito mais valor do que isso daqui, tá? Então eu não vou vender em cima da média de 200 nem a pau, tá legal? Ah, rompeu lá as outras duas, não interessa. Se ela rompesse com força a de 200, aí era venda garantida, tá? Se tivesse rompido com força a de 200, o que não ocorreu, tá legal? Então sempre ficar de olho que a gente já começa a ver aí funcionando junto as coisas, né? As duas médias móveis, junto com a de 200, junto com a de 80, né? Bacana. Então olha só, esse meiozinho aqui, que nem eu falei, vai ser a nossa margem de erro, tá? Se o candle está no meio das duas médias, você considera o movimento que ele estava fazendo anteriormente. No caso aqui a tendência era de alta, o candle está entre as duas médias, eu ainda considero alta, tá? Rompeu um candle totalmente abaixo das duas médias. Posso considerar que reverteu?
que reverteu não, mas que está criando uma força ao contrário. Nesse caso aqui, né, a força era compradora, agora está criando uma força vendedora. Por que não venderia nesse ponto? Porque nesse ponto está passando a média de 200. Vamos agora desconsiderar a média de 200. Não tem passando nada aqui. Poderia pensar em venda? Poderia. Tá? Por quê? Olha só. Eu tenho topo mais baixo que topo anterior, eu tenho sinal de candle, eu tenho rompimento das médias, tenho bastante coisa me falando que é queda. Por que eu não vendi? Por causa da média de 200. Tá? Vamos considerar que eu só tivesse a de 80. Tá? Eu só tivesse a Pantera Rosa aqui. Como é que eu faria nesse caso? Não tenho a de 200, ignora a de 200, eu só tenho essa de 80. Eu poderia vender aqui com um alvo aqui? Poderia. Tá entendendo agora como é que ela funciona, as médias móveis funcionam como alvo agora? Ó. A média móvel não costuma segurar o preço? Costuma. Então eu vou contar que o preço chegue lá. Eu não posso colocar um alvo aqui, ó, minha saída da operação aqui, porque eu sei que a média móvel tende a devolver o preço. E aqui não realizaria meu lucro. Então onde é meu alvo? É lá na dificuldade. Ele vai vir para cá. Pode romper? Pode. Pode devolver? Pode. Qual é a questão? Não interessa o que ele vai fazer. A vinda até na média é esperada e meu alvo está aqui. O que ele fizer depois, eu tomo uma nova decisão, é uma nova operação. Belezura, meu amigo? Então é isso daí. As médias móveis aí tá explicadinha pra gente, né? Deixa eu só uma outra questão agora aqui bacana de se falar também das médias móveis, ó. Aqui é uma região perfeita para mostrar. Olha só. A média móvel, para que tenhamos uma operação bacana, uma operação legal em tendência, nós precisamos que elas estejam apontando para algum sentido. Por exemplo, a média móvel verde com a vermelha apontando para cima. Isso aqui daria o quê? Compra para a gente, né? Provavelmente estaríamos aí... Provavelmente não, estaríamos em uma tendência de alta, né? Agora, média móvel aí apontando para baixo. Qual seria esse movimento? Queda. Maravilha? Agora, quando temos a média móvel, ambas as médias móveis apontando reto, né? Por exemplo, aqui, ó, temos aqui uma média móvel, temos aqui outra média móvel. Você concorda que essas médias móveis, elas não estão nesse sentido, nem nesse sentido. Ou seja, não tem tendência. Elas estão nesse sentido. Significa que é uma consolidação. Maravilha, isso daí você já sabe, né? O que a gente pode fazer enquanto está em consolidação? Em consolidação, nós vamos desconsiderar as médias móveis, tá? Nós vamos desconsiderar elas e vamos considerar o seguinte: consolidação, nós operamos do jeito mais fácil possível. Compramos fundo, vendemos topo. Compramos fundo, vendemos topo. Compramos fundo, vendemos topo. Simples assim, até que se saia aí dessa consolidação que nós colocamos aqui nesse caso. Por exemplo, ó, ele saiu aqui para cima, voltou, olha até onde? Até na média móvel, com o alvo lá em cima. Então agora, nesse sentido aqui, nós temos aí um movimento de alta. Então agora nós temos uma tendência, tá? Quando as médias móveis estão retas, nós não temos uma tendência, tá? Dá para fazer o tipo de operação aí? Dá. E lá na frente eu vou explicar como é que a gente vai operar a consolidação. Esse curso aqui já é mais avançado, então nós vamos fazer vários setups aí de consolidação. Vários não, mas pelo menos uns 2 aí, explicando bastante como é que a gente vai fazer esse tipo de operação aí, beleza? Média móvel de 20 e 21,9 seria isso daí. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.